Infelizmente, é verdade, desastres aéreos acontecem. E as autoridades que investigam esses desastres fazem isso exatamente para prevenir que outras ocorrências sejam registradas. Um amiga que nos acompanha, deve perceber que quando os desastres acontecem, essas autoridades nunca apontam um único motivo para que aquilo tenha acontecido. Existe um conjunto de fatores, normalmente eles falam. Muito bem. Passado o segundo turno da eleição, uma pessoa perguntou para mim, por que o Bolsonaro perdeu? E eu falei a mesma coisa, um conjunto de fatores. Porque os erros, eles vão se sucedendo durante um governo. Não adianta apenas você fazer algo que seja bom para a maioria da população, principalmente em matéria econômica. O nosso país ainda vive uma desigualdade social brutal, isso não diria há décadas, mas há séculos. E primeiro houve a questão da vacina, a questão da condução da economia durante a pandemia, mas uma coisa chamou a atenção, algumas ocorrências, alguns desastres naturais foram registrados durante o governo de Jair Bolsonaro. E ao contrário do que se previa ou se imaginava de um governante, algo absolutamente normal é que ele se unisse na dor das vítimas daquelas ocorrências. Isso nem sempre ocorreu. Muito bem. Agora que ainda essa tragédia do litoral norte ainda em curso, ela tem o comando do governador Tarcísio de Freitas, que está superando e muito bem a sua primeira prova de fogo, mudou seu gabinete para lá, está definitivamente empenhado. Interessante, né? Muita gente brincava por ele ser carioca. O governador Tarcísio tem falado das praias, e olha que não é fácil, hein? São muitas praias na região de São Sebastião. Tem falado delas como se fosse um caiçara, tudo na ponta da língua, noções de distância, enfim, ele está muito bem fronhado com o nosso estado. Imagine se fosse o João Dória, se ia colocar o pé na lama como fez o Tarcísio de Freitas. Mas enfim, só que o presidente Lula interrompeu o seu descanso de carnaval e se colocou ao lado do governador. Tem muita gente que não gostou disso, muita gente bolsonarista que torceu o nariz, assim como alguns petistas também que não gostaram da aproximação dele com o governador Tarcísio. Mas o fato é que, e olha que eu tenho uma lista imensa de críticas ao presidente Lula, mas ele cumpriu o papel de um presidente. Ele se colocou ao lado de Tarcísio de Freitas, porque nesse momento definitivamente não há partido, não há nada. Há o socorro às pessoas que precisam das autoridades públicas, precisam da mão do poder público para socorrê-las nesse momento difícil. Então, veja, voltando à questão do presidente Jair Bolsonaro, em que pese ele ter colocado Paulo Guedes na condução da economia e ele ter tido êxito, principalmente durante a pandemia e pós-pandemia, o Brasil voltou rapidamente aos trilhos, mas isso não é tudo para um eleitor. O eleitor gosta de perceber no seu governante empatia, principalmente em situações que comovem não só um Estado, mas o país inteiro. Então, Bolsonaro não se reelegeu por inúmeros fatores, por um conjunto deles. Essa continua sendo a explicação. Faltou também empatia.